Então, queria cumprimentar todos. A reunião de retina hoje do dia 1º de junho de 2023. Quem vai apresentar o caso clínico vai ser o Leonardo Arriello. Ele é doutorando e fellow de retina e neurooftalmologia. Léo? Boa noite, pessoal. Obrigado, doutor Sérgio, pela apresentação. Queria também agradecer o Bernardo, que ajudou bastante na documentação do caso e recuperar algumas imagens também que a gente teve dificuldade ali. Então, obrigado, doutor Sérgio e Bernardo. Acho que a gente já pode começar o caso então, né? Pode. Então, nosso caso é um homem de 63 anos, já aposentado. A queixa que ele veio na oftalmologia foi justamente uma perda progressiva da visão nos dois olhos, que vinham já há 2 anos, uma perda progressiva. Ele negava qualquer alteração sistêmica quando a gente fez a anamnese dele, exceto uma sensação que ele tinha recentemente de cansaço, e percebeu também um inchaço nas pálpebras e ao redor dos dedos, tá? História pregressa, ele foi diagnosticado em 2022, então ano passado, com uma neuropatia óptica isquêmica bilateral, mas ele falou que mesmo com aquela perda súbita que ele teve na época, a visão continuou progressivamente caindo, tá? Ele tinha de comorbidade uma hipertensão arterial, um hipotireoidismo, e era um ex-tabagista pesado e ex-etilista também, tá? Negava qualquer outra queixa prévia ou histórico familiar de doença ocular. Então, no exame dele, a biomicroscopia não chamava atenção, uma pressão intraocular de 18 e 20, e a acuidade visual dele com uma refração levemente de miopia de 20/30 e 20/60. E antes da retinografia, a gente já traz o campo visual aqui dele, tá? Esse era a retinografia de grande ocular do nosso paciente. Então, olho direito e olho esquerdo. Eu vou aumentar um pouco para a gente ver com mais detalhe o polo posterior do olho esquerdo, que é muito semelhante ao que a gente vê no olho direito também. A autofluorescência desse paciente, tá? Novamente eu vou aumentar a imagem do esquerdo, certo? E essa é a anjo que a gente fez. Então, desde as fases precoces até a fase mais tardia, esse é o olho direito, tá? Lembrando que as alterações são mais na região do polo posterior. E a anjo no olho esquerdo desse paciente. Mas você já viu o olho direito? Acho que já tem que fechar o microfone, hein? OCT do olho direito do paciente. Tá, esse é o OCT do olho direito do paciente. O primeiro corte é um corte na região foveal. O segundo corte à direita é uma imagem superior e 2 cortes inferiores da mácula do paciente. E esse aqui é o olho esquerdo, tá? Também, primeiro corte foveal, um corte um pouco acima e 2 cortes um pouco abaixo da região foveal, logo abaixo. A gente fez o OCTA, a gente revisou bem para procurar algum sinal de neovascularização e a gente não viu, então esse é o sinal de decorrelação que a gente coloca aqui para vocês, tá? Só para deixar claro que não tinha nenhum sinal de neovascularização ali no exame. Então, diante disso, quais os diagnósticos oftalmológicos dessa paciente? Essa é a primeira pergunta. Se tem alguma relação com a queixa sistêmica que ele apresentava e qual seria a conduta de vocês na consulta oftalmológica num paciente trazendo uma história em um exame desse? Perfeito, ótimo. Então, olha, paciente de 63 anos, masculino, baixa de visão progressiva há cerca de 2 anos, antecedente uma neuropatia óptica isquêmica, 20/30 de visão no olho direito, 20/60 no olho esquerdo. A gente mostrou avaliação multimodal, que depois do comentário a gente vai rever aqui em detalhes. E são essas 3 perguntas do Léo. Quem quer responder aqui, quem não tiver com o microfone aberto, pode usar o chat, tá? Bom, eu perguntaria se esse paciente tem insuficiência renal. Tá. Qual que é o motivo? Eu estou imaginando, ele tem uma quantidade de drusas muito grande. E então poderia ser uma glomerulonefrite membranopuriferativa tipo 1. Eu não sei se ela pode ser induzida por um quadro isquêmico. Ele teve, provavelmente ele teve uma noia mesmo, porque tem um defeito de campo que é compatível. Mas assim, noia bilateral, esse cansaço, ele deve ter alguma doença sistêmica, possivelmente uma doença vascular obstrutiva. E então eu pensei numa insuficiência renal que poderia estar associada ou não. Ele tem drusas e tem um quadro sistêmico, que eu não sei exatamente qual é, mas deve ser uma doença vascular progressivamente obstrutiva. Ele é
tabagista, então se existe aquela neuropatia periférica do etilista tabagista. Tem uma outra coisa que agora me ocorreu, mas aí não associada com drusa, que é aquela neuropatia carencial, né, que aparece nos tabagistas elitistas, etilistas, e, enfim, eu acho que ele deve ter alguma doença sistêmica associada a uma vasculopatia isquêmica. E a drusa pode ou não estar associada. Tá, perfeito. Se você olhar as drusas, você consegue classificar essas drusas em um subtipo de drusa, não? Só para a gente Eu estou explicar. procurando se ele tem depósito drusenoide. Se ele tiver, muito pouco. O que ele tem mesmo Não tem. são drusas regulares, drusas grandes, algumas que estão tão grandes que talvez a gente até possa chamar de coloidal, e outras são drusas regulares. Mas Porque, Cleide, ele é jovem para ter drusa, né? Ele tem que idade ele tem? 63 anos e já deve ter há bastante tempo, né? Certo? Bom, aí a gente Então, pode, por isso que eu pensei até numa insuficiência renal, mas que isso não seria realmente drusa, seria o quadro do depósito da glomerulonefrite. Agora, também a gente pode pensar num quadro, mas é que é muita doença junto, né? Pensar numa doença, numa distrofia, numa doença genética, tipo malácia, mas aí tem que ver se ele tem ele não tem histórico. origem. Tem Não histórico. tem, E assim, É, não, eu tô falando, Cleide, porque você abriu um diferencial importante com a patologia sistêmica que ele pode ter, a glomerulonefrite membrana proliferativa tipo 2, que a gente chama de depósito, doença de depósito denso, né? DDD, é. certo? E Aham. a característica são drusas cuticulares, que aparecem em pacientes mais jovens, que ele é bilateral, simétrico, tem Star in the Sky na Anjo, certo? Que as lesões são hiperfluorescentes desde o início e se mantêm assim, né? O OCT, eles têm um aspecto mais serrilhado, mas tem subtipos. Algumas drusas podem coalescer. Então, o que você está Uhum. falando em drusa coloidal, na verdade, é coalescência de drusa Sim. cuticular, né? Então, Esse termo até certo? não gosto muito, mas é alguns que citam, né? Mas é a drusa que fica grande por coalescência, né? Isso. Mas está certo, você concorda? Que é um subtipo de drusa, para a gente pensar no paciente mais jovem, tem que fazer uma investigação sistêmica, eventualmente. Esse paciente tem um quadro sistêmico, são drusas cuticulares. Sim, sim. E aí Tá. também na cuticular, ainda que ele não Uhum. tenha quadro sistêmico, tem algumas drusas cuticulares, tem Isso. até um fenótipo, tem um trabalho que dividiu três fenótipos, uma que são só as drusas Isso. cuticulares, outra que é associada a drusas Uhum. grandes, seria essa, e outra ainda associada às drusas coloidais, e esses dois últimos subtipos aumentam a chance dele evoluir com membrana neovascular ou atrofia. Mas Ótimo, aí é Feijão. uma drusa, assim, só do quadro de drusa cuticular, não associada à doença sistêmica, né? Aí ele teria que ter duas doenças. Não, sim, mas a manifestação da doença de depósito denso é com drusa cuticular, né? Ou Sim, drusas é. cuticulares like, né? Por isso que... Like, é um depósito EPR, né? Tipo drusa-like, Uhum. e enfim, eu penso como para Perfeito. associação de tudo junto, um quadro como esse, se não duas doenças separadas. Então, olha, diagnóstico oftalmológico, a gente falou, doença sistêmica apresentar, a Cleide falou. Conduta, Cleide, observação, tem alguma Não, tem conduta? que ver como é que é a função renal dele, tem que fazer uma Uhum. investigação sistêmica, ele tem edema de mãos aí, edema de pálpebra, eu acho que por isso que eu pensei em insuficiência renal mesmo. Exatamente. Alguém quer Cansaço, fazer algum um... quadro clínico. Jorge, você está aí, eu vi agora que você entrou mais tarde, mas esse paciente apresenta esse tipo de drusa bilateral, sem membrana vascular associada. Ele tem um quadro sistêmico de fadiga, edema palpebral, edema de membros inferiores. A Cleide pensou em uma associação das drusas com uma doença renal, certo? Glomerulonefrite proliferativa tipo 2. Você pensa em alguma outra coisa, não? Estou tentando pensar aqui alguma outra doença sistêmica associada a essas drusas aqui. Não Uhum. estou me recordando nenhuma. A glomerulonefrite é uma possibilidade, mas as drusas
são muito grandes essas drusas aqui, não é a característica do depósito, como você disse, depósito denso é mais drusa articular, drusa menorzinha. Mas ele tem muita drusa e muito jovem, né? Isso, isso. Mas E aqui, só para falar para você, as drusas cuticulares, elas podem coalescer com o tempo, isso flutuar, então pode ter uma coalescência de um monte de drusas pequenas e formar esse tipo de drusa, exatamente isso. Se for ver a anjo, Léo, você pode mostrar a anjo de novo? É típica de drusa cuticular, tá? Vê? O OCT, eu concordo com a Cleide, é que tem a coalescência de drusas, está vendo? São todos pontinhos hiperfluorescentes. Então, parecendo um Star in the Sky, a estrela parece do um céu. cinzelado, isso aí, né? É, Então, é, aí você vê nessa fase aqui dá para ver bem, porque lá naquela fase você só Uhum. tem as coalescentes, está enorme as drusas. Na Então, fase. acho que Pode estar relacionado a glomerulonefrite tipo 2, membrana isso, proliferativa tipo 2, que é relacionada à drusa, bilateral, simétrico, e um perfeito, quadro de ciência renal. ótimo, ótimo. Então, Léo, a gente fez essa suspeita clínica, oftalmológica e clínica. Você quer continuar a apresentação? Vamos lá, acho que foram ótimos os comentários, que todos os diferenciais foram abordados e vamos lá, a gente seguiu com a investigação sistêmica, conversamos com a clínica médica, tá? E fizemos algumas investigações laboratoriais. Então, em verde aqui são os exames que tiveram resultados normais, em amarelo aqueles ali que já estão alterados mais pouco, e os que chamaram mais atenção estão em vermelhos, tá? Então, a investigação toda de sangue, uma leve anemia, que era do tipo normocítica, um PCR levemente tocado para cima, uma albumina baixa, proteínas totais baixas, imunoglobulina do tipo IgG também baixa, tá? Um VHS muito elevado. Tudo isso corrobora com um diagnóstico que a gente já estava conversando, justamente uma ureia de 41, uma creatinina também levemente tocada para cima, não muito alterada, e uma proteinúria importante, tá? No exame de urina, associada a um dismorfismo eritrocitário, tá? E na tomografia de tórax, um derrame pleural, tá? Então, isso já direcionou extremamente o pessoal da clínica médica para um possível diagnóstico, uma possível conduta. Se vocês querem comentar, eu já passo para o próximo. E eu acho que foi comentado, né? Então, Perfeito. alterações de uma insuficiência renal crônica aí que ele tem, né? Tem a Isso. anemia, tem as alterações de alteração renal, né? Pode falar. É isso. Só comentando que o VHS ele é bem alto, mas quando a albumina cai muito por insuficiência renal, ele tende a subir. Então, ele é um marcador não inflamatório nesse caso, tá? A proteína também existe a perda de proteínas e de G, então por isso que se justifica aí tudo com alteração renal. Então, foi feita realmente uma biópsia renal desse paciente, tá? Então, aqui é a biópsia e aqui é o resultado da biópsia. Então, a gente vê a imagem de um glomérulo só que eu peguei aqui para mostrar melhor. A celularidade é normal, então a gente não chama de uma glomerulonefrite membrano proliferativa, não existe proliferação celular, só um espessamento da membrana basal, que nem a gente vê ali ao nível, um espessamento difuso, tá? Os capilares estão preservados, então celularidade preservada, glomérulo preservado, só com espessamento da membrana basal, a gente tem uma glomerulonefrite membranosa grau 2, tá? Então é diferente dos principais casos de glomerulonefrite que a gente vê associado às drusas. Nesses casos, a gente tem que excluir causas secundárias e foram excluídas, tá? Desde malignidades a outras infecções e inflamações. E o diagnóstico renal desse paciente, então, de uma glomerulopatia membranosa primária. Tudo isso, então, associado ao quadro de drusas que ele apresentava, a gente fechou o diagnóstico, então, de drusas de retina associado ao quadro de glomerulopatia membranosa primária. Então, doutora Cleide, estava corretíssima aí. Ótimo, é isso aí. Então é importante, antes de o Léo fazer a revisão da literatura, tá ótima a revisão dele, sempre que a gente for ver drusas em pacientes mais jovens, fora da faixa etária e com essas características de apresentação multimodal, tem que pensar em drusa cuticular. Normalmente as drusas cuticulares, ou as drusas com esse padrão, não estão associadas à doença renal. Mas se o paciente tiver algum sintoma a mais, ou na anamnese, vale a pena perguntar em relação a alterações renais para a gente fazer um diagnóstico sistêmico associado a esse depósito. Pelo formação, o Léo vai rever por alteração da cascata do complemento, da via alternada do complemento. Isso que eu ia até comentar. Esses depósitos, embora eles tenham o aspecto de drusa cuticular, o depósito tem uma origem bem diferente, né? Porque a mesma doença da membrana
do glomérulo é que afeta o EPR e a membrana de Bruchn, por isso que causa esses depósitos, né? Então, nem sabia que isso daí a gente chamava de drusa cuticular, porque é um depósito de origem bem diferente da drusa do Mas Guess, vamos dizer, né? é interessante que as drusas, como formação, uma das vias é a alteração da cascata de Do complemento também, né? complemento, Aham, Então, eu acho que tem uma imbricação aí, eu acho que não é por acaso, não. Eu acho que não, é né? muito similar à drusa cuticular. Eu acho que tem uma correlação. E E uma coisa que eu queria perguntar antes de se fazer a revisão, Léo, e essa neuropatia dela tem a Ela ver com essa não, doença? então, é que assim, nessas síndromes nefróticas, a gente perde algumas proteínas que inibem as tromboses, então esses pacientes têm mais trombose. Apesar Ah, da neuropatia isquêmica não ser um evento trombótico por si só, o paciente tinha ali um evento de disco que era um disco pequeno, que favorece a neuropatia óptica isquêmica, e ele tinha uma menor circulação sanguínea, um fluxo sanguíneo justamente pelo quadro renal. Então, o quadro renal tem uma relação, eu acho que provavelmente precipitou essa uhum. neuropatia, é um fator de risco a mais ali que associou esse E está quadro. associado na literatura? Tem descrições disso? Não, a literatura é extremamente escassa com relação a essa glomerulopatia com drusa. A gente nem relato de caso encontrou. Com neuropatia, com drusa e com Os glomerulonefrite. dois, isso. Aham, tá ok. Muito bonito. É. quer fazer a revisão? Vamos começar? Joia. Então, e foi justamente por isso que eu achei muito interessante quando veio aquele quadro bem rico de drusas, a gente viu que era um quadro renal e eu quis tentar entender um pouco mais a associação dessas duas entidades, porque a gente vê membrana basal, a gente sabe que a membrana de Bowman, a camada de Bowman, ela é composta por membrana basal, né? E no glomérulo é a mesma coisa, tem que ter uma estrutura que é uma membrana basal. Então, é justamente a ideia de unir dois alvos ali, dois antígenos em comum que podiam gerar uma resposta imunológica. Então, essa é justamente a imagem de um glomérulo, esse é um desenho esquemático mostrando como que se dá essa passagem do sangue, que é a parte em amarelo ali, para o espaço urinário que vai virar urina, né, na parte branca. Existe uma barreira que está ali, um GBM, que é justamente a membrana basal glomerular, e o podócito, que é o goleiro ali do rim, que faz toda essa filtração. E na doença renal, nas glomerulopatias, existe alteração justamente nessa região, nessa membrana basal e também na região dos podócitos, alterando essa filtração. E é muito similar quando a gente vê na estrutura da retina, né? A gente vê uma coroide, a gente vê uma membrana de Bru, a gente sabe que a membrana de Bru é composta por duas camadas de membranas basais da coriocapilar ali, então, e os depósitos que se acumulam na DMRI a gente vê naquela região, então existe uma grande semelhança. E nas doenças renais, várias glomerulopatias se apresentam dessa forma também, algumas com uma manifestação de mais drusas, outras menos, então existe uma conexão do rim e da retina que é importante a gente lembrar. Com relação à fisiopatogenia, tanto da doença renal, como a formação das drusas, que a gente observa tanto de forma isolada ou combinado a doenças sistêmicas, a gente sabe que existe um papel importante tanto dos anticorpos, né, que são formados para atingir um antígeno, e a ativação do via do complemento, que não necessariamente depende do anticorpo, ela pode ser simplesmente um complemento pode se depositar com antígenos de membrana. Para entender isso e até entender as doenças renais, é importante esse slide, apesar de ser um pouco confuso e relembrar a gente da anatomia básica e da imunologia básica. Complementos existem 3 vias principais: a via clássica, que é a via que depende de um anticorpo, então um antígeno e um anticorpo que se liga. Existe a via alternativa, que é diretamente ativada pelo sistema complemento, e a via da lecitina, que é uma via menos prevalente, que também existe um antígeno e que existe uma proteína lecitina que vai ativar. O importante é que o desfecho final é o mesmo, não importa quem começou, o desfecho final é o mesmo, uma cascata do complemento, como o nome fala, até a formação desse complexo de ataque à membrana, que vai destruir a membrana e vai acumular lipídio, macrófago, e o restante a gente já sabe na retina e é o mesmo para o rim, tá? Então, quando a gente observa, as duas estruturas são muito semelhantes, tá? Esse aqui é um corte em HE, também do glomérulo, ali é o ACT do Bayescan. A gente observa na microscopia eletrônica, a semelhança é impressionante, né? A gente vê ali o capilar, a membrana, os mesmos depósitos eletrodensos, eletrolucentes nas duas estruturas, mostrando realmente que já sugere que a própria composição desse material seja o mesmo, né? Então, como a gente sabe, as drusas retinianas elas não são exclusividades da degeneração da mácula, a gente vê em drusas cuticulares, a gente vê nas distrofias do tipo padrão, nas drusas dominantes,
E das doenças renais, a que se mais tem material na literatura e que se mais fala, é justamente o que foi comentado, a glomerulonefrite membrano proliferativa do tipo 2, que hoje é chamada de doença do depósito denso, tá? Que é um pouquinho diferente da doença nossa, que a gente fez o diagnóstico e fechou o diagnóstico, mas é a que é muito mais conhecida que tem na literatura, tá? Então, tudo que a gente se baseou nisso aí é muito importante, justamente pelo Dr. Sérgio comentou, de uma drusa, que com alguns sinais sistêmicos deve levar a gente a suspeitar um diagnóstico precoce, tá? E a gente vai ter sempre essa importância de lembrar que as doenças glomerulares têm relação, muitas vezes, com a presença dessas drusas, tá? Aqui são alguns exemplos de doenças renais que cursam com drusas. Então, a nefropatia por IgA é um clássico exemplo, que também esses pacientes cursam com drusas. Muitas vezes, eles não têm uma síndrome nefrótica, mas nefrítica, então eles têm sangue na urina, tá? O lúpus faz diversas manifestações renais, também cursa com drusas. As doenças relacionadas ao ANCA também podem cursar com drusas, a glomerular mínima, e também a doença associada a esse anticorpo renal, tá? O anticorpo GMB. E, claro, a mais conhecida, que a gente tem mais vasta literatura, é justamente a doença do depósito denso, que eu vou falar um pouquinho mais, que a gente pode transpor várias das ideias para o nosso caso, que, como eu falei novamente, é muito escasso na literatura. Então, na doença do depósito denso, a gente vai ter uma ativação que é primariamente na via alternativa do complemento, tá? Então, existe discussão com relação a anticorpo ou não, mas a gente sabe que é primariamente ativada pelo complemento o C3, tá? Então, não se vê depósito de IgG na imunofluorescência renal desses pacientes. Já foi estudado também, e a associação com a mutação no gene CFH, que é um inibidor do complemento, o mesmo que está associado a alguns pacientes que têm DMRI, também foi visto na doença do depósito denso, tá? E uma dica, quando você pensa numa doença dessa, é o C3 sérico baixo, tá? Que justamente nosso paciente não tinha também. Alguns trabalhos, e não são trabalhos robustos com grandes números de pacientes, mostraram que esses pacientes com doenças do depósito progridem para atrofia geográfica e também para membrana neovascular, mas sem saber exatamente o quanto e de que forma esses pacientes evoluem. Esse aqui é aquela seção da Academia Americana, Pictures and Perspectives, que eles trazem uma imagem interessante, com um padrão de anjo muito semelhante ao nosso. É um paciente com doença do depósito denso e presença de drusas. A gente vê esse aspecto serrilhado também das drusas, e um padrão que se estende um pouco mais, não só no polo posterior como o nosso, mas na periferia. É um paciente que tinha também falência renal e a presença dessas drusas. Bom, o nosso caso, então a gente chama de, fácil confundir no começo, mas é uma glomerulopatia membranosa. Eu até discuti com o pessoal da anatomia patológica e da nefrologia, são entidades completamente diferentes, apesar do nome ser parecido, tá? Então a gente não pode considerar duas coisas iguais. A membranose existe, então, um espessamento, e a membrana proliferativa, um espessamento e proliferação da célula. E aqui também a questão da idade é importante. Geralmente, a outra pacientes mais jovens. Aqui são pacientes de 50, 60 anos, com uma doença renal lentamente progressiva, que muitas vezes entram em remissões e muitas vezes entram para quadros de transplante renal. E é a primeira causa de síndrome nefrótica no mundo inteiro, tá? Tirando pacientes com diabetes tipo 2, é a primeira causa de síndrome nefrótica. Existe uma forma primária, autoimune, já existem alguns anticorpos identificados, inclusive esse nosso paciente foi pedido o exame genético já para procurar essa mutação, para ver se ele tem, porque o tratamento muda um pouquinho, tá? Existem formas secundárias que a gente tem que pesquisar, então hepatite B, hepatite C, lúpus, eu não coloquei aqui, mas sarcoidose e sífilis também devem ser investigados, anti-inflamatórios são causas, e especialmente a malignidade. Esses pacientes têm que ser triados para tudo isso antes de dizer que é a forma primária, tá? E justamente, no nosso caso, diferente do caso da doença do depósito denso, existe um depósito de anticorpo, então a ativação primariamente pela via clássica do complemento, tá? Depósito de IgG com antígeno-alvo, tá? Que se muito especula hoje em dia, se encontrou já essas duas que eu circulei embaixo, esses antígenos em comum, tá? E a partir disso, toda aquela cascata complemento que vocês viram com o desfecho final é muito semelhante. Então, essa imagem de uma glomerulopatia membranosa, essas imagens da direita são imunofluorescências para o anticorpo PLR1 e o anticorpo IgG, tá? E na eletromicroscopia também mostrando justamente esses depósitos eletrodensos. A imagem de macho mostra o local quando se encontra o alvo primário da mutação ali, né? Algumas proteínas do podócito que se liga a essa membrana basal são alvo do ataque imune. Existe uma perda dessa barreira, extravasamento de proteína, espessamento da membrana basal glomerular, muito semelhante ao que a gente vê, então, na retina, tá? Esse acho que é o principal estudo que comenta um pouco sobre as glomerulopatias de uma forma geral, tá? Então, foi um estudo em hospital,
feito por nefrologistas. Então, eles pegaram pacientes que tinham doenças renais comprovadas em biópsia. Uma delas é o grupo que nos interessa hoje aqui, que é justamente os pacientes que tinham a forma membranosa da glomerulopatia. Eram 8 pacientes confirmados por biópsia, alguns controles hospitalares pareados por idade, tá? E fizeram algumas avaliações para saber se esses pacientes tinham uma maior chance de ter drusas ou não, e como seriam esses tipos de drusas, tá? Então, eles consideraram o número de drusas 10 para ser significante para o trabalho deles. A gente vê aqui que 1/3 dos pacientes que tinham glomerulopatia membranosa tinham um número de drusas maior que 10, tá? Muitas delas eram centrais e em alguns pacientes eram em grande números, tá? A média foi de 21 drusas nos pacientes que apresentavam essas drusas. E é importante ressaltar, na verdade, que todos esses tipos de drusa, aqui tem 5, né? Desde o anticorpo anti-membrana basal, com uma rapidamente progressiva, associada ao ANCA e à doença mínima, todos tinham uma prevalência maior de drusas do que no grupo controle, tá? E diferente do que a gente viu na doença do depósito de doença, eles não conseguiram correlacionar pacientes, nenhum desses pacientes tinha a progressão para atrofia geográfica e membrana neovascular. Então, a gente não sei se a gente pode dizer, mas parece que eles ficam nessa questão só das drusas mesmo, tá? Mas realmente, a gente não pode afirmar isso aí. Com relação a relatos sobre a glomerulopatia membranosa e a presença de drusas, a gente tem um estudo histopatológico, a gente não tem relatos de casos clínicos, mas a gente tem um report de histologia num paciente que tinha um diagnóstico de glomerulopatia membranosa, faleceu, o olho foi para estudo e foi analisada a presença de drusas, que é justamente esse trabalho que eu vou comentar agora, que avaliou justamente as características ultraestruturais das drusas na DMRI e das glomerulopatias. Então, eles pegaram um paciente que faleceu também por DMRI, de forma única, e pegaram 2 casos, um com glomerulopatia membranosa e um com uma glomerulopatia pós-infecção por estreptococo, tá? E avaliaram esses pacientes, as características eles iam encontrar na biópsia desses pacientes, tanto no rim como na retina, com relação ao paciente que tinha, então, DMRI isolada, tá? O que, na verdade, eles encontraram foi uma grande semelhança, tanto na membranosa, como na pós-estreptocócica, como também na DMRI. Então, diversos marcadores, tanto de proteínas, de colágenos, de fibronectinas, de anticorpos do tipo IgG, todos foram muito similares nos pacientes com DMRI e nos pacientes com glomerulopatia membranosa, o que faz a gente acreditar realmente que o mecanismo final, pelo menos que é o que a gente está vendo, a gente está vendo só a foto do final, parece ser o mesmo, tá? O tipo de depósito que ocorre no final é o mesmo. Provavelmente o mecanismo inicial, o trigger, é diferente de uma doença associada ao rim e uma DMRI isolada, mas o que a gente vê no final é muito semelhante, tá? Então, como eu já estava comentando, e de forma em resumo, a cascata das diversas glomerulopatias, a cascata inicial pode ser diferente, mas a gente tem um desfecho que é muito semelhante, novamente, muito semelhante também à DMRI, tá? Que é justamente um depósito de anticorpo, de lipídios que são liberados das células, dos macrófagos que chegam, tudo isso acaba formando ali no glomérulo e também na retina. Eu acho que algumas perguntas que ficam, porque não é um tema que a gente encontra muito na literatura, realmente é muito pouco que a gente tem, e a grande parte não são estudos de retinólogo, são estudos mais até da parte da nefrologia, tá? Eu não sei, isso foram perguntas que eu mesmo me fiz. Será que a gente está fazendo um pouco de diagnóstico de doença renal? É possível, pacientes mais jovens que apresentam de drusas, né? Quando que a gente deve investigar uma doença renal, qualquer doença sistêmica, mesmo sem sintomas, será que a gente deveria estar pedindo exames renais, né? E qual que seria a evolução nessa doença? A gente já conhece bem melhor a evolução das drusas cuticulares, né? Dos depósitos dos drusenoides, da DMRI, mas a gente não sabe também como que essas doenças renais evoluem, seria interessante saber também. Eu acho que como, talvez até própria dica para a gente investigar, a creatinina e a ureia não é suficiente, tá? Porque muitos desses pacientes têm uma doença renal inicial, então se você considerar uma creatinina e ureia suficiente e seguir a vida sem investigar melhor, pode ser que você coma a bola nesse aspecto. Então, assim, parcial de urina, vendo proteína, hematura microscópica e até a dosagem de complemento C3, C4 e CH50, acho que faz importante se você quiser inicialmente investigar por conta e depois passar para o colega, tá bom? E é isso, obrigado. Ótimo, Léo. Uma boa dica é encaminhar para o nefrologista, né? Mas, Léo, eu acho que essa apresentação, a forma de apresentação muito similar à drusa corticular, eu acho que o evento final, como você falou, de composição de complemento e depósitos, as substâncias são muito parecidas. O aspecto que você mostrou aqui é muito sugestivo de drusa corticular da apresentação, por isso que eu te mandei aquele artigo de drusa corticular, é uma revisão de uns 4 anos atrás, de 2018.
5 anos Sim. atrás, só sobre drusa cuticular. Uhum. E é interessante que nesse grupo de pacientes que eles estudaram, nenhum deles tinha doença renal. Não sei se você Eu vi chegou a dar uma o olhada. artigo. Uhum. E mais um subgrupo desses pacientes tem doença renal, e a manifestação é muito semelhante. Então, as vias comuns de lesão, a de retina externa, de depósito de substâncias, independente se não seja a composição idêntica de drusas, o aspecto morfológico e multimodal é muito sugestivo de drusa cuticular, né? A alteração do gene, do mesmo gene que é fator de risco para você fazer a DMRI, que é o CFH, são positivo nesses pacientes. Então, tem uma imbricação de fatores aí. E o teu caso é espetacular. As drusas cuticulares, quando foram descritas pelo Guess no início, Léo, ele não acreditava que a drusa tivesse significado, tivesse prognóstico ruim. E hoje a gente vê que muitas dessas drusas evoluem para membrana vascular e para atrofia geográfica, né? Isso. Então, Uhum. talvez o seu caso, com a quantidade de drusa que ele tem, com a quantidade de alteração que isso vai causar em fotorreceptor, eu acho pouco provável que ele não evolua nos próximos anos, ou com atrofia geográfica ou para membrana vascular. Então, ele tem que ser seguido de perto, tá? Acho que ele tem um alto risco de evolução para perda visual, né? Ele é jovem, tem 63 anos, Sim. então ele tem, né? Então, mas parabéns pela apresentação, Léo. Excelente, viu? Parabéns. Obrigado. Parabéns a Cleide e ao Jorge pelos comentários também, né? Ótimo. É isso aí. Obrigado, Léo. Agora, a segunda parte é a imagem da semana. O Fábio Gomes, que é preceptor, que vai apresentar. Fábio? Boa noite, obrigado, professor. Gostaria de agradecer também pela professor por ter cedido o caso e auxiliado na montagem da apresentação dos slides. Bom, dando sequência, o caso de um homem do sexo de 55 anos que veio com a queixa principal de um escotoma paracentral e baixa acuidade visual do olho direito há um mês. A acuidade visual do olho direito era de 20/40. Abrindo a retinografia de grande angular do olho direito. E agora, a autoflor do olho direito com uma ampliação na região macular. Gostaria de abrir para discussão. Muito bem. 55 anos com essa queixa de alteração visual, mais ou menos um mês, e 20/40 de visão corrigida. Alguma hipótese aqui? Com essa retinografia, essa autofluorescência? Alguma ideia? Alguma pergunta? Eu não consigo ver bem. Para mim está meio Não. turvo. Para mim também não, parece tudo normal. Muito É. bem. Tem Esses como exames aumentar não mais? chamam atenção. Esses exames são normais, Cleide e Jorge. Vocês estão certos. Ele tem uma retinografia normal e ele tem uma autofluorescência praticamente normal. Tem um microponto de hipo alto. Um pontinho de nada que pode ser normal também. Mas passa como normal, tá certo? Isso, para Agora, mim é normal. tá. Agora, para a gente ampliar o caso, Fábio, volta um pouquinho só para mostrar essa autofluorescência e a retinografia, para ver se vocês veem alguma outra alteração aí. Quer ver? Volta um slide, clica para voltar para tirar essa aí aumento. Só um segundinho, professor, que agora... Para trás, né? Então, porque não estou Não conseguindo... volta. Não volta, ele vai para frente, somente está configurado aqui no Keynote. Bom, tudo bem, então deixa. Aqui o CTA evidencia alguma coisa aqui? Espera só um segundinho, professor, vou tentar voltar aqui. Pronto. Foi. Bom, retinografia, como você pediu. Tá. E a autoflor. A pergunta é assim, vocês veem alguma outra alteração aqui nesses exames? Tem na região nasal superior ali, uma alteração de hipo alto e também peripapilar nasal. Tem alguns pontinhos de hipo alto bem discretos e um vaso bem tortuoso também, digamos assim, na região nasal superior. Tá bom. Então, essa alteração aí de autofluorescência aí na retinografia, 2 diâmetros de 3 diâmetros para cima aí do disco,
chama atenção alguma coisa para você, João? Você já viu isso antes, com certeza. Uhum. Tá. Parece Então, uma região de uma fibrosezinha subretiniana nessa mesma região que está hipoalto, pontos hipoalto. e se a gente soubesse de onde veio isso, isso tem relação direta com a queixa desse paciente. Alguma lembrança dessa imagem? Você já viu essa imagem, acho que algumas vezes, senão você não falar várias vezes. Sim, imagem. Algum pós-operatório você vê uma imagem parecida com essa? Alguma técnica cirúrgica que envolva formar essa cicatriz aí? Crio? O cara fazer crio? Não dá isso, Não, não. É muito posterior para crio, né? não. É. Doutor Sérgio, acho que Eu, tem Olívio. criações próximo ao disco. Isso aí é alguma coisa relacionada a laser? Eu acho que ele não fez, ele acabou fazendo laser em volta dessa lesão, mas aqui eu vou mostrar para vocês. Não Esse tirou um paciente, pedacinho de retina aí para colocar na mácula? Transplante? então, não, ele não foi. Então, poderia ser, é uma imagem. Mas é um transplante, porque tá na região boa para você colher o pedaço de retina. Tá, mas não é. Mas não é, não. Poderia ser, concordo com vocês, poderia ser, mas não é. Então, aí foi feita uma drenagem de líquido subretiniano e esse paciente tinha um descolamento de retina. Então, quando eu vi esse paciente... Foi feito uma retinotomiazinha. Isso, que eu não faço, isso, a Amanda escreveu aí também, retinotomia, exatamente. Eu não uso essa técnica, a gente não teve a formação no HC para fazer retinotomia, a gente usa perflu e absorve o perflu sem causar lesão na retina, né? Eu já vi um paciente com uma retinotomia provavelmente para aspiração de fluido subretiniano na arcada temporal superior e fazer uma membrana vascular, tá? Eu sigo esse paciente até hoje. E esse tem uma cicatriz em cima. Então, eu não uso essa técnica, mas talvez, eu vi uma vez na academia americana, metade dos cirurgiões que operam retina aspiram fluido subretiniano dessa forma, em vez de drenar com perflu, tá? Então, isso é comum. Então, esse paciente fez isso. Então, a gente sabe que ele foi submetido a uma vitrectomia para tratamento de um descolamento de retina regmatogênico, certo? Agora, o que isso tem a ver com o escotoma paracentral que ele tem? Então, alguma ideia? Central, ele pode ter feito uma perda de fotorreceptores ali por displacement. Não tem displacement. Você vê a autofluorescência dele, não parece displacement. E a retina externa, Não tem nada, concordo. e a retina externa dele, Jorge, é normal. Ele não tem alteração em retina externa. Alguma outra ideia? Cleide? O OCTA dele também é normal. Então, eu falei, poxa, uma alteração que ele tem alteração de fluxo, ele pode ter alteração, perda de A fluorescência capilar. não mostra perda de epitélio pigmentar. Poderia ter uma atrofia da epitélio pigmentar ali e você tem uma perda de visão, uma metamorfopsia, por perda de epitélio pigmentar. Eu conversei com ele, eu falei, poxa, mas eu falei, será que ele perdeu o fotorreceptor e por isso que ele está com uma visão baixa por isso? Depois vocês vão ver o OCT. Ele não tinha perda de fotorreceptor, eu não tinha alteração na retina externa, tá? Mas tinha então ele estava fazendo um edemazinho ainda de retina. Não tinha edema de retina. Tá vendo como é? A gente não costuma ver isso, e isso não é tão infrequente, tá? Então, as hipóteses que eu fiz foram exatamente as que vocês estão fazendo, tá? Não usou perflu também para ter uma microbolha ali localizada. Então, ele não usou perflu, porque ele aspirou sob ar, certo? E fez essa retinotomia aí para fazer isso. E então ele não usou perflu e não tem nenhum sinal de uma microbolha de perflu no polo posterior, não tem, certo? Então, assim, a gente não sabe a hipótese ainda, né? Então, vamos avançar nos exames, só para vocês terem uma ideia do que aconteceu. Então, Fábio, se você quiser avançar um pouquinho. Vamos sim, professor. Bom, dando sequência na análise multimodal, temos o CTA do olho direito, sem nenhuma alteração, como o professor já citou. E a gente tem o OCT
da região macular e alguns outros cortes desse olho direito, submetido à cirurgia de vitrectomia. Então, aí o que aconteceu aí com ele? Ele está com esse microcistozinho aí, parafoveal. Tá, além do microcisto, o que ele tem? Tem uma perda da retina interna, né? Tem Temporal. uma perda da retina interna justafoveal temporal. É. Ele afilou toda a retina interna dele. E assim, ele me descrevia, ele é muito inteligente. Então, ele me descrevia exatamente o que ele tinha. Falou, olha, eu tenho uma mancha lateral ao centro da minha visão. Essa mancha é uma mancha como se fosse um retângulo, e ela atravessa levemente o centro da minha visão, por isso que eu não consigo ler bem. Você vê que retina externa dele é normal. Você olha, esse paciente poderia ter 20/20 de visão, não tem. Tá? No máximo, ele tem um 20/30 parcial. Fácil, ele lia o 20/40, mas o 20/30 era muito difícil de ele ler. Tá? Será que não fizeram peeling de limitante? Não. Então, tem descrição, Jorge, de pacientes que trataram um buraco macular, que esse paciente não tinha, né? Ele tinha um descolamento regumatogênico, e com esse mesmo sintoma, tá? Mas ele não removeu a limitante, tá? Mas seria uma hipótese. Quando a gente tira a limitante, faz buraco macular, a gente tem esse afilamento mesmo da retina interna, certo? Mas ele não fez, ele não tocou na limitante, tá? Quer mostrar o próximo, por favor? Certeza. Bom, dando sequência, Qual foi campo? realizado um campo visual 10/2 desse olho direito Então, e uma ele tem essa... e uma microperimetria desse olho. Microperimetria está bem evidente, né? Então, é exatamente como ele me descrevia. Era a faixa que até o centro, você vê que ele tem redução de sensibilidade até a região foveal lá, né? E ele tem perda... Aí chega a ser zero ali a sensibilidade dele na região parafoveal temporal. Só Como pode aparece ter no sido uma campo... lesão isquêmica, mas é estranho porque é uma isquemia superficial, não profunda, né? Então, Não seria um PAN, nem Não seria um PAN. não seria um PAN. É uma outra lesão. Então, não é uma Tem lesão um vascular. exudato algodonoso ali, né? Ele deve ter tido um exudato algodonoso, uma oclusão da plexo superficial localizado. Então, não, o plexo superficial dele tem perfusão normal. Doutor Então, Sérgio, em algum momento ele colocou óleo de silicone? Então, tem uma outra descrição com colocação de óleo de silicone, com uma lesão parecida, mas ele não colocou óleo de silicone. Eu já Ele tive um colocou paciente gás. que fez a atrofia completa das células ganglionares por óleo de silicone. Uhum. Baixou de 20/30 para 20/200 de visão e não voltou mais. Então, tem descrição de pacientes perderem célula ganglionar mesmo quando você remove o óleo de silicone, e talvez na remoção você acha que de alguma forma você acaba alterando o metabolismo de célula ganglionar, fazendo a perda de célula ganglionar. Ele não colocou óleo de silicone. Então, a gente reviu um artigo que o Spade publicou. Será que foi o ar, o jato de ar, na hora da troca? Então, mas você aspira no... eventual, pode ser. Se você aspira, depende de como você aspira, o jato da perfusão pode ser. Iluminação, que a Roberta está falando, a iluminação é mais difusa, Roberta. São pontos que alteram a retina externa. Você tem alteração pigmentar. Falar de experiência própria. Já tive uma complicação bem inusitada. Tive um paciente automíope que estava com um descolamento bem bolhoso, bem elevado. E aí eu botei infusão e liguei a fusão estava com 35 de pressão. E quando eu entrei no olho, a retina estava toda aplanada, com um rasgão mais ou menos nessa região, ou seja, o jato de líquido rasgou a retina. E quando eu entrei no olho, a bolha estava totalmente plana, com rasgão lá temporal enorme, sangrando. E eu achei que eu tinha entrado na área no olho, que foi o primeiro jato de líquido com força que pode ter feito aquela lesão. Então, o que a Júlia está falando aqui, a Júlia Bastiani está falando jato da infusão de ar. Talvez na troca você tenha aspirado, e a forma como você aspirou, o jato foi direcionado para essas células ganglionares, você destruiu, porque ele perdeu célula ganglionar, né? Tá?
Ele não perdeu o vaso, ele não perdeu célula de Miller, ele não perdeu retina externa, ele perdeu célula ganglionar nessa localização. E não se sabe o que pode causar isso, então o Fábio já vai mostrar essa revisão do SPADE, tá? Mas eventualmente em múltiplos fatores podem estar associados, não se sabe exatamente o que pode causar isso, mas esse paciente exemplifica exatamente, e isso é subdiagnosticado. Quando a gente opera um paciente que teve eventualmente uma retinopatia, um descolamento de retina, muitas vezes a gente não valoriza o sintoma desse paciente. E você tem uma perda aqui localizada de célula de retina interna, de célula ganglionar, e o paciente descreve muito bem, muito inteligente, descreveu exatamente, falou, olha, é uma área circunscrita, que é a área que vai, atravessa e chega no centro da minha visão. E então é uma entidade que é pouco estudada eu acho que tem essa publicação do SPADE sobre isso e algumas outras pequenas, tá? Então por isso que eu achei interessante a gente trazer para tentar compilar mais casos, fazer uma publicação sobre isso, tá? E o Fábio vai fazer. Fábio, você quer fazer uma revisão? Então, Vamos lá, ótimo que professor. vocês eles falaram de todos os diagnósticos diferenciais. Foi interessante aqui fazer esse brainstorm sobre essa lesão, mas isso é muito pouco visto, tá? Então eu achei super bacana para a gente trazer. Tá? É igual você ter neuropatia óptica isquêmica pós-vitrectomia. É raro, não está bem explicado, pode ser o processo da própria pressão durante a cirurgia, ou o ato de você tirar a limitante não, a hialoide posterior, o trauma do desgarramento da hialoide posterior sobre o nervo óptico, ou até mesmo a quantidade de anestésico na anestesia peribulbar ou retrobulbar. Mas não é tão raro de você ter perda visual por algum processo isquêmico do nervo óptico pós-vitrectomia, principalmente diabéticos. Só que a fisiopatologia ainda é meio controversa, não está muito bem explicado, não tem nada muito bem feito demonstrando a neuropatia isquêmica anterior pós-vitrectomia. Mas essa entidade é mais raro ainda do que a neuropatia isquêmica. Vamos fazer a revisão. Ótimo, excelente. Fábio? Bom, dando sequência, as discussões foram muito boas, realmente, e levantou várias hipóteses. Referente ao achado, existe uma perda das células ganglionares da retina interna após cirurgia de segmento posterior, de vitrectomia, e teve um estudo publicado pelo SPADE, em 2022, que levantou alguns dados de alguns pacientes nesse centro que apresentavam as mesmas alterações no ACT e de queixa de acuidade visual. Com perda da camada de células ganglionares e da camada de fibras nervosas da retina em alguns casos, sempre com relatos de escotoma paracentral e baixa acuidade visual já no pós-operatório imediato. Foram separados 8 pacientes, sendo 2 homens e 6 mulheres, uma média de idade de 59 anos, e a gente pode ver nas tabelas que o mapa de espessura do volume das células ganglionares está diminuído na relação do olho operado com o olho contralateral desses pacientes. E na tabela inferior a gente consegue ver a baixa acuidade visual relatada desses pacientes. Esse estudo trouxe alguns casos que eu vou demonstrar a seguir, sendo que o primeiro caso foi de uma paciente do sexo feminino, de 50 anos, onde após a cirurgia de vitrectomia para peeling da membrana limitante interna por conta de um buraco macular desse olho esquerdo, ela logo apresentou um escotoma paracentral. Foi utilizado um C3F8 como tamponante, e no pós-operatório de 3 meses dessa paciente, ela apresentava uma acuidade visual de 20/40, com uma palidez temporal no nervo óptico. E aí a gente pode ver nas imagens ao lado, essa região da retina interna mais atrofiada, toda desorganizada, com a imagem B ali do campo visual, com esse escotoma central na visão, e um mapa de volume aqui na imagem especificada pela letra E, reduzido, com a mesma alteração na microperimetria de sensibilidade 0 na região temporal. A gente pode ver no volume das células ganglionares do olho direito, que é o olho contralateral, de 0,89 milímetros cúbicos, e no olho esquerdo 0,71. Bom, o caso 2 já é um caso diferente, não foi um peeling de membrana limitante, foi uma paciente de sexo feminino também, de 55 anos, que operou um descolamento de retina regmatogênico. Ela era mácula off, foi colocado óleo de silicone como tamponante, apresentou logo após a cirurgia uma acuidade visual de 20/100, com correção,
e manteve assim com o óleo de silicone. Alguns meses após, fez a remoção do óleo de silicone e logo após a cirurgia para remoção do óleo de silicone, ela apresentou essa queixa de escotoma paracentral, com uma piora da acuidade visual para 2400 sem o óleo de silicone e apresentava essa redução da camada de células ganglionares de 0,68 do olho direito, que é o olho operado, milímetros cúbicos, e o olho esquerdo 1,01. A gente pode ver nas imagens as alterações na microperimetria e a camada de células ganglionares reduzidas no mapa de calor. No ACT, a gente consegue comparar o olho direito com o olho esquerdo e a gente consegue ver a redução realmente da camada de células ganglionares e toda uma desorganização após a cirurgia. No caso 3, foi um paciente de sexo masculino de 49 anos que fez uma cirurgia por vitrectomia por peeling da membrana epirretiniana mais a membrana limitante interna. Também a mesma queixa apresentada do nosso paciente para os casos apresentados pelo SPADE, com uma acuidade visual de 20/200 e apresentou, além disso, um edema macular cistoide não responsivo ao tratamento durante o pós-operatório, com algumas cavitações microcísticas maculares. O volume das células ganglionares também bem reduzido, comparado com o olho contralateral, de 0,62 para 1,17. O caso 4, é um paciente de sexo feminino de 69 anos, com escotoma também paracentral, também por peeling de membrana limitante. A gente pode ver que ele sempre especifica qual que foi o tamponante usado, se foi óleo de silicone, se foi gás, no caso foi C3F8, e apresentava acuidade visual bem reduzida de conta dedos a 1 metro, com essa redução importante da camada de células ganglionares. Então, como conclusão, o estudo ainda fala que é uma causa desconhecida, né? Uma entidade desconhecida por qual motivo ocorreu a perda da camada de células ganglionares, e algumas resultam até na perda da camada de fibras nervosas da retina. Referente ao tipo de cirurgia foi utilizado, se foi um peeling de membrana limitante, se foi por descolamento de retina, todos resultaram em a mesma queixa de um escotoma paracentral com uma baixa acuidade visual. No caso da remoção de óleo de silicone, ele levantou alguns estudos que pode acontecer a perda da acuidade visual, a queixa apresentada, por alterações pressóricas da pressão intraocular durante a remoção do óleo de silicone, pode causar um sofrimento vascular na região da camada de células ganglionares e resultar na sua perda. E na questão do peeling da membrana limitante interna, ocorre uma lesão nas células de Miller, né, que foi levantada a principal hipótese, e uma destruição da camada das células da retina interna, resultando nessas queixas e nos quadros apresentados. Ainda é muito obscuro assim, as queixas e o motivo da perda dessas células, mas acredito que uma das limitações do estudo é por conta que foram somente 8 pacientes de um único centro, mas ele acredita que existem outros pacientes com as mesmas queixas e as mesmas alterações apresentadas pelos pacientes, só que é uma entidade subdiagnosticada, que acredito que sairão mais estudos referente e mais casos apresentados com essas perdas de sensibilidade paracentral. Isso aí, Fábio. Excelente. Ótimo. E esse é um caso muito parecido com o que foi apresentado aí pelo SPADE, e devem ter outros mesmo por aí, né? Ótimo, Fábio. Parabéns, tá? E obrigado pelo brainstorming aí, a todos que colaboraram aí. Eu acho que é mais uma que a gente talvez tenha que aprender melhor, com certeza aprender melhor com isso, né? Mas é um diagnóstico a mais para a gente pensar, tá? Em perdas de visão abrupta, escotomas paracentrais, pacientes recém-operados de cirurgia de segmento posterior. Fábio, você descompartilha? Isso. Fábio, obrigado, tá? Obrigado de novo, Fábio, Cleide, a Júlia aqui que participou, a Roberta, a Amanda, tá? Ótimo. E aí a gente vai ver o artigo. Thiago, se quiser ir compartilhando o artigo é sobre biomarcadores de prognóstico visual em oclusões venosas de retina. Então, um artigo com uma documentação estatística bem intensa. Basicamente, eles falam de fragmentação de zona elipsoide e melhora dos cistos intrarretinianos como marcadores de prognóstico.
além de redução de espessura foveal central. Eu achei interessante porque a gente vê poucos trabalhos grandes sobre oclusões venosas, então esse é um deles, interessa a gente, para a gente ver fatores de risco de pacientes com oclusões venosas, né? Que a gente consiga ver imagem como biomarcador. Talvez as conclusões não sejam tão grandes, são poucos biomarcadores que a gente leva em consideração, né, Tiago? Mas o Tiago vai detalhar isso. Então, o Tiago é R2 e vai apresentar o artigo. Perfeito, senhor. Boa noite a todos. Eu sou o Tiago da Alcântara, sou R2 de serviço. Vou apresentar o artigo de hoje. Queria agradecer mais uma vez ao Dr. Sérgio Pimentel, que ajudou na elaboração do caso. Já está todo mundo enxergando? Tá. Então, esse é o nosso artigo. Cujo objetivo, então, é estabelecer a relação entre a melhor acuidade visual e alterações anatômicas em pacientes com edema macular decorrente de oclusão venosa da retina. Então, os métodos, é um estudo pós-hoc, ele basicamente analisou esses 3 estudos, dos quais o primeiro aqui é um de fase 2, teve uma duração de 12 semanas, e os outros 2 são estudos de fase 3, que tiveram duração de 48 semanas. Todos esses estudos foram casos de tratamento de oclusão venosa da retina, utilizando ou anti-VEGF ou a triacinolona como tratamento padrão. Os métodos, ele utilizou o espectro domain OCT para avaliar a espessura e o líquido intra e subretiniano, angiofluorescein para avaliar o líquido, a má perfusão capilar, a integridade da zona elipsoide e a acuidade visual foi avaliada pela tabela do ETDRS, além de, no final, fazer uma análise correlacional. Os resultados, então, do baseline, aqui ele traz uma análise demográfica dos pacientes, basicamente para mostrar que foram 828 pacientes ao longo dos 3 estudos, e que basicamente era o mesmo número de homens e mulheres também. Dos resultados, quando a gente compara aqui a espessura macular e a acuidade visual, essa interferência, a gente consegue ver que para cada redução de 100 micra aqui da espessura no OCT, a gente teve uma melhora de 3,28 letras aqui no baseline. Ao longo do estudo, então aqui com 12 e com 24 semanas, esse fator também foi relevante. Então aqui, a cada redução de 100 micra com 12 semanas, a gente teve um ganho de 2,45 letras. Com 24 semanas, de 2,87 letras. E divide também aqui os tipos de oclusão, mas isso não é relevante. No fim das contas, ali o que mostrou essa melhora aí de 2,45 e de 2,87. Quando a gente avalia o líquido interretiniano e a acuidade visual, o baseline ele se dividiu em 4 grupos, dos quais seriam ausente, questionável, definitivamente dentro da zona central e definitivamente fora dessa zona central. Mas, em todos esses 4 grupos aqui no baseline, não tiveram relevância estatística. Fato que muda quando a gente progride aqui entre 12 e 24 semanas. A gente viu aqui que, tanto com 12 quanto 24 semanas, aqueles pacientes que tiveram uma melhora nesse líquido interretiniano melhoraram também aqui mais o ganho de letras. Então, de 18,3 caiu para 13 aqui na semana 12, de 20,2 caiu também para 13,3 na semana 24. Quando a gente compara o líquido subretiniano com a acuidade visual, esse resultado aqui no baseline tem significância estatística, mostrando que aqueles casos, você tinha que no outside foi de 41,1 a 54,9, aqueles que definitivamente eram com acometimento central. Agora, quando você progride esses resultados para 12 e 24 semanas, eles não tiveram uma significância estatística. Tanto aqui com 12, quanto com 24. Pode ver um P de 0,60 e o outro um P de 0,69. Agora, angiofluorescein, quando a gente compara ali tanto o líquido da fluoresceína e a não perfusão capilar, aqui no baseline, a gente pode ver que o líquido teve uma relevância significativa. A cada redução de 10 milímetros quadrados, a gente teve um ganho de 1,98 letras no baseline. Agora, a não perfusão capilar já não teve essa mesma relevância estatística. Quando a gente progride a 24 semanas, esses resultados também não tiveram significância estatística, o que a gente vai comentar um pouco mais ali na discussão do fim da análise desse artigo. Aqui, quando a gente compara a integridade da zona elipsoide e a acuidade visual, a gente tem um problema aqui no baseline. Essa correlação não pode ser feita no baseline, porque a maioria dos casos, dos olhos avaliados, ou eles tinham bastante edema interretiniano e subretiniano no início do estudo, ou tinham grandes cistos, o que impossibilitou esses olhos para análise no baseline. Agora, ao longo das 12 e 24 semanas,
essa análise teve sim uma relevância estatística. A gente pode ver que aqueles que tinham uma zona elipsoide íntegra tiveram um ganho melhor de letras, aqui de 74,4 na semana 12, 77,6, comparado àqueles que definitivamente tinham uma zona elipsoide não íntegra. E em 12 semanas seria de 58, e aqui, semana 24, caía para 60,6. Então, iniciando a discussão, basicamente, já tinham vários estudos prévios mostrando ali uma relação da acuidade visual com a espessura, tanto em estudos que envolviam a retinopatia diabética não proliferativa, quanto aqueles também envolvendo a oclusão venosa da retina. Então, a proposição desse estudo é basicamente esses novos marcadores para orientar o oftalmologista no segmento. Então, novos marcadores para orientar se a gente trata novamente um caso, se insiste no tratamento ou não. Basicamente, ele deixa bem claro algumas limitações, como, por exemplo, já começa o modelo de estudo, por ser um pós-hoc. A diferença de design dos estudos também é um fator limitante. Por exemplo, o primeiro que eram de fase 2, os outros eram de fase 3. Graduação da anatomia também, a anatomia central em categorias, é um fator que abaixa bastante a sensibilidade do estudo. Como eu comentei, a zona elipsoide no baseline, que tinha aquele cisto ou edema, que impossibilitaram a análise da zona elipsoide no baseline, e o Safira e o Topaz, eles tiveram uma pouca amostragem porque eles terminaram mais cedo. Então, esse fator acabou dificultando a nossa análise, tanto do líquido da fluorescenografia, quanto da análise do líquido subretiniano ao longo das 12 e 24 semanas. Ele também não envolveu outros biomarcadores do OCT que a gente sabe que são relevantes, como, por exemplo, a integridade das camadas internas da retina, e ele deixa bem claro que esses achados não podem ser extrapolados a todos os pacientes que fazem tratamento de oclusão e nem para todos os tipos de oclusão que a gente encontra também no dia a dia. Concluindo, então, ele foi um estudo que foi bem conduzido, utilizaram critérios e protocolo de refração, foi analisado em um centro de análise mascarado, especializado nesse tipo de estudo, e foi utilizado também profissionais para fazer todos os OCTs, todas as análises dos OCTs também. Ele conseguiu mostrar para nós, então, outros marcadores, além da espessura, que já era algo concreto na literatura. Então, desses marcadores que a gente teve uma relevância no estudo, então, o líquido com a relação da acuidade visual no baseline, a gente viu uma correlação moderada negativa do líquido abaixando ali a acuidade visual, e a zona elipsoide, em sua integridade, mostrou que com 12 e 24 semanas era um fator protetor ali, o melhor ganho de visão. Além disso, a melhora do líquido retiniano ao longo das 12 e 24 semanas mostrou também essa melhora na acuidade visual. Ele mostra uma tabela para a gente que esses novos fatores no baseline foram basicamente 50% dos casos com baixa acuidade visual. E ao longo ali, das 24 semanas, chega quase a 30% da razão dessa baixa acuidade visual. No fim, ele mostra que isso seria um artigo que mostraria para a gente ajudar o oftalmologista nos casos de dúvida de tratamento já ao longo de casos mais crônicos. Então, por exemplo, até cito um exemplo, um paciente que ele teve uma restauração da anatomia macular, mas que ele mantém ali uma perda de visão, que basicamente a gente pensaria em outras etiologias, como, por exemplo, ali uma isquemia ou algo neuropático, alguma neuropatia também. Então, basicamente, é esse artigo. Muito obrigado a todos. Parabéns, Thiago. Excelente, excelente. O artigo é interessante, é longo, tem um monte de testes estatísticos. As conclusões são pequenas, né, Thiago? Mas tem pouca literatura. É interessante como não tem muita literatura sobre oclusões venosas, né? Se você comparar com retinopatia diabética, com degeneração macular, o número é bem menor. Mas esse artigo ajuda a gente a entender melhor a evolução desses pacientes. Muito bom, Thiago. Excelente. Obrigado, professor. Algum comentário aqui sobre o artigo ou a gente segue? Então, Vamos só comentar que tem pouca coisa realmente. É uma pena que esse estudo não tenha o CTA, né? Mas realmente tem pouca coisa. Geralmente a gente extrapola o conhecimento do edema macular diabético para a oclusão venosa, o que não necessariamente é verdade. E tem vários trabalhos sobre isso, correlacionando, mas são sempre pequenas amostras. Esse é um número grande de pacientes, então é bem interessante mesmo. Né? Em 828, né? É enorme, né? Nossa, a casuística é imensa. Né? Se quiser que eu pare de espelhar a tela, é só avisar, professor. Tá, pode descompartilhar, Thiago. Obrigado, tá?
Entendi, obrigado pelo... Ótimo. E agora vamos ver o caso cirúrgico. Quem vai apresentar é a Júlia Bastian, que é preceptora. Júlia, você quer compartilhar? Boa noite a todos. Vocês veem minha tela? Sim, ótimo. Sim? Aham. Perfeito. Boa noite, pessoal. Meu nome é Júlia, eu sou fellow de primeiro ano da retina cirúrgica e eu sou preceptora. Hoje vou apresentar o caso cirúrgico. Gostaria de agradecer ao Dr. Tomás Minelli, que foi fundamental na condução do caso, e ao Dr. Sérgio por me orientar na confecção da apresentação. Nosso caso é de um paciente do sexo masculino de 50 anos, chegou no nosso serviço referindo uma baixa de acuidade visual há 1 ano, que ele descrevia ser insidiosa como um embaçamento visual. De antecedentes pessoais, ele é diabético, tipo 2, insulino dependente, é hipertenso, tem uma coronariopatia e é asmático. Ele fazia uso de varfarina. E de antecedentes oftalmológicos, ele já tinha sido submetido a panfoto em outro serviço. Então, ao exame, a acuidade visual corrigida era de percepção luminosa nos 2 olhos, a pressão sem alterações, e na biomicroscopia ele tinha uma córnea transparente, era fásco, o cristalino era transparente e não havia neovasos no segmento anterior. A gente, infelizmente, não tinha as imagens da retinografia pré-operatória, então eu trouxe 2 imagens do intraoperatório, depois vou mostrar todo o vídeo da cirurgia. A imagem da esquerda refletiu o que a gente via no exame fundoscópico pré-operatório do paciente. Então, ele tinha uma hemorragia vítrea, tinha essa hemorragia pré-retiniana na região macular, e um descolamento de retina tracional nasal, com uma proliferação fibrovascular peridiscal bastante extensa. Aqui, a foto da direita é também uma foto do intraoperatório, logo após a realização da vitrectomia do core, em que a gente pôde limpar melhor essa hemorragia vítrea, e depois também da aspiração da hemorragia subaloide, em que a gente pode ver melhor a região macular e visualizar melhor essa região de proliferação fibrovascular peridiscal. No exame na chegada, o paciente tinha um pouco de neovascularização, mas eram pequenas áreas esparsas, não era uma neovascularização extensa nem importante. Aqui a gente tem a fundoscopia do outro olho, do olho esquerdo, que foi feita no retinógrafo de grande angular. O aspecto dos 2 olhos era quase idêntico, era muito similar. Então, a gente tinha também um descolamento de retina tracional, essa área de proliferação fibrovascular ao redor do disco, algumas hemorragias pré-retinianas, e ele tinha também hemorragia vítrea e uma hemorragia pré-retiniana na região da mácula. Então, nesse contexto de um homem de 50 anos, com uma baixa de acuidade de 1 ano de história, diabético, hipertenso, coronariopata, usuário de anticoagulante, com essa visão de percepção de luz, eu abro para a opinião dos senhores como que vocês abordariam esse caso. Perfeito. Você vê um paciente de 50 anos com alterações gravíssimas, macrovasculares e microvasculares, quer dizer, provavelmente sem controle nenhum do diabetes durante anos. E daí, quer dizer, isso dificulta muito o trabalho da gente para recuperação visual nesse olho, né? Então, aqui eu acho que essa pergunta, Júlia, basicamente são técnicas cirúrgicas que a gente usa para descolamentos de retina tracionais em diabéticos, que são básicos, mas cada um gosta de mais de uma técnica de dissecção bimanual, de usar um instrumento de formas um pouco diferentes, mas o básico, a gente tem que remover toda essa opacidade, acessar esse descolamento tracional, dissecar o descolamento tracional e ver até onde a gente chega de ganho, até onde a retina se assenta, né? Talvez seja melhor, Julia, você mostrar o que vocês fizeram e daí a gente comenta, talvez fique mais conciso, certo? Jorge e Leandro, o que vocês vão comentar, vocês concordam? Vocês querem fazer algum comentário antes? Eu concordo, vamos ver a cirurgia. Ok, posso prosseguir? Desculpa. Pode. Ok, perfeito. Então, a conduta indicada foi a vitrectomia, né, associada a um PILID limitante e de membrana epirretiniana, e foi feito o Avastin 5 dias antes da cirurgia. Como o paciente era usuário de anticoagulante oral, a gente fez a anticoagulação com ponticoheparina 1 dia antes. Bom, então eu trouxe o vídeo da vitrectomia.
A cirurgia foi iniciada com os passos habituais, com a colocação dos trocárteres, foi usado um sistema de visualização de não contato. Entrando na cavidade vítrea, a gente via essa hemorragia vítrea, foi feita a vitrectomia do core, com clareamento dessa hemorragia. Depois, nós procedemos com o descolamento do vítreo posterior, e foi feita a aspiração dessa hemorragia subialoide, e que nos possibilitou visualizar melhor o polo posterior. Nós optamos depois pela utilização do chandelier, para que a gente pudesse acessar esse descolamento tracional e fazer uso da técnica de dissecção bimanual. Então, aqui a colocação do chandelier. Após, foi partido para a dissecção bem cuidadosa dessas membranas tracionais com a técnica bimanual. Aqui, durante a dissecção, houve a abertura de uma rotura nasal inferior, que a gente consegue visualizar aqui. Depois, a gente partiu para a dissecção desse tecido fibrovascular, utilizando a pinça e o vitreófago, de forma também bem delicada, bem cuidadosa, até retirada de todo o tecido, um processo bem lento. O vídeo ficou um pouquinho acelerado, peraí, eu vou voltar. E na sequência, nós usamos o azul brilhante para fazer o peeling. Então, aqui o peeling. E após o peeling, a gente fez a aspiração e a expressão dessas hemorragias de forma bem lenta e bem cuidadosa, que a gente vai ver a seguir. Aqui a gente consegue ver a expressão da hemorragia, que sai como se fosse um jato. Na sequência, foi optado pelo uso do perfluorcarbono para proteção da região macular. Foi feita toda a base, o shaving da base vítrea. E a troca fluidoar foi realizada por essa rotura nasal inferior. E após, foi feita a fotocoagulação 360. E como tamponante vítreo, optou-se pelo uso do óleo de silicone. Então, eu trouxe esses pontos que eu pensei que seriam interessantes para discutirmos, que seriam quando que vocês consideram que é válida a indicação do Avastin no pré-operatório desses pacientes com DRT por retinopatia diabética, se vocês sempre fazem a suspensão do anticoagulante, quantos dias antes suspendem, qual a técnica de dissecção de preferência de vocês, se é bimanual, se vocês gostam de utilizar algum instrumental específico, como vocês fazem a escolha do tamponante vítreo e quais cuidados vocês têm durante o intraoperatório desses pacientes com relação, por exemplo, à pressão de perfusão intraoperatória. Muito bom. Vamos responder uma por vez aqui, então. Jorge, vou começar com você. Avastin pré-operatório. Quais são as indicações numa... Eu só uso Avastin pré-operatório se tiver uma vasculatura fibrovascular exuberante e ativa, e uso pouco tempo, 2 dias antes, 3 dias no máximo. Às vezes eu opero 24 horas pós, um bom resultado, e você não tem tanta contração no tecido fibrovascular com o antigiogênico. E basicamente isso. Mas hoje em dia, antigamente usava 100% para todo paciente. Hoje em dia eu tenho feito um pouco menos. Aqueles pacientes que eu acho que tem muito mais componente fibroso do que vascular, e que eu acho que não tem muito significado de diminuir a exuberância dos neovasos, eu não tenho feito. Tá. Leandro, alguma diferença aqui? Boa noite, tudo bom, Sérgio? Eu entendo, né, o Jorge, o ponto do Jorge, mas eu confesso que eu tendo a usar para quase todos os pacientes que eu faço, porque mesmo com componente fibroso exuberante, às vezes quando você vai dissecar, você tem mais sangramentos, e eu prefiro fazer,
mas sempre com esse viés de estar operando em 2 ou 3 dias. Porque a gente sabe que eventualmente isso pode contrair e complicar a gente com componentes regmatogênicos, né, como o Pacodes mostrou, que tem cerca de 5% de chance disso acontecer. Então, é imprescindível que você tenha um paciente bem controlado, que você tenha certeza que vai ter a cirurgia, né? Depois, eu queria falar um pouco de indicação cirúrgica, que na hora caiu enfim, meu Wi-Fi aqui, eu não consegui falar na primeira metade, depois, se puder, eu falo um pouco, mas basicamente, de antiangiogênico eu uso quase sempre. Tá. Só para... É interessante, eu concordo com vocês, então eu uso também o Avastin na maior parte dos casos, quando tem um componente neovascular, às vezes, Leandro, a gente opera casos que é só fibrose, né? Só descolamento tracional não tem neovascularização, então talvez eu acho que nesses casos é opcional, mas talvez eu não use. Tem um artigo que a gente apresentou aqui há uns 4 anos atrás. Esse artigo comparava o tempo pré-operatório de uso do Avastin. Então, ele comparou um grupo que ele usava, se eu não me engano, os primeiros 3 dias, e um segundo grupo que ele fazia cirurgia depois de 10 dias. E mesmo operando depois de 10 dias, comparado com esse primeiro grupo, de 3 dias, ele não viu diferença de prevalência de descolamento misto, de você formar ruptura. Então, segundo essa publicação, você não precisa necessariamente ser tão precoce para fazer a cirurgia, obviamente até 10 dias, eu acho que porque quando a contração se dá quando você regride neovaso, você deposita colágeno, isso é um passo. Depois de depositar colágeno, você tem que contrair o colágeno para tracionar, e isso provavelmente leva talvez um pouco mais de 10 dias, não é imediato. Então, essa é a ideia do artigo. Então, talvez, o ideal é que a gente opere precocemente, eu concordo totalmente com vocês, mas, eventualmente, se por algum problema de autorização Não do é centro crime, cirúrgico... não é crime. Isso, exatamente. Você pode Acontecer por esperar. acaso, por algum Mas que a gente acaba vendo casos anedóticos onde contraiu demais e deu problema, sabe? Então, um ou outro caso aí que... Eu tenho um caso, por exemplo, que em 14 dias fiz uma hemorragia subretiniana brutal por contração, né? Porque ele não pôde ir para a mesa, tal. Então, você vai conversando com os cirurgiões, existem esses casos, né? Como se fosse uma rush disease, alguma coisa que eventualmente reaja demais ao anti-VEGF, né? E isso é difícil de saber qual é esse tipo de paciente, então a gente acaba pecando pelo excesso de zelo. A questão toda é que, na verdade, cada paciente, apesar de a gente botar tudo no saco só, mas eles são bem individuais, ou seja, tem pacientes que você tem uma isquemia retiniana muito grande, você tem aqueles buracos atróficos e um tecido fibrovascular muito intenso, muito aderido, outros que a adesão é mais frouxa. A gente não tem hoje como clinicamente determinar todos esses detalhes antes da cirurgia. A gente só vai ver como é que está a adesão, como é que está o nível de vasculatura intraoperatório. Mas é aquela história. Um dia a gente vai chegar ao nível de conseguir classificar e separar cada um e ter uma conduta diferente para cada um. Customizar melhor cada paciente com diabetes e descolamento pela doença. Isso. Uma coisa é falar de médias, outra coisa é do paciente que a gente vai operar, né? Que você não sabe qual o desvio que a tendência da da média. medicina mundial é essa, a gente conseguir meios de customizar cada paciente, porque cada paciente, cada doença é única, apesar do nome da doença ser a mesma, mas cada um tem peculiaridades e circunstâncias. Tanto é que a gente opera 100 pacientes, deu tudo certo, fazendo a mesma técnica, e um dia você vai operar igualzinho e dá tudo errado. Por quê? Porque naquele caso tinha algumas variações que você não prestou atenção e tratou igual aos outros, e aí complicou. Esse é um problema que a gente enfrenta, né? A gente ainda não tem uma customização tão boa.
Perfeito. Então, assim, o Avastin no pré-operatório mais precoce possível, talvez 3 dias, mas eventualmente, se você não conseguir, Eu já tive pacientes que levou 8 dias para operar e não teve nada, certo? Só tive um problema até hoje por contração, que Mas, levou 12 dias, mas a ideia mas concordo com vocês. mas a ideia é que quanto mais precoce, melhor. A ideia é que quanto mais tempo você leve para operar, maior o risco dele fazer ou abrir uma ruptura ou ter um sangramento, né? Suspensão de anticoagulante oral, aí você tenta ao máximo reduzir a anticoagulação para evitar hemorragia no perioperatório, certo? Não só na dissecção que você faz, mas no pós-operatório também, né? Tem pacientes que sangram depois embaixo do óleo de silicone ou junto com gás, né? E, putz, aliás, vitrectomia em geral tem que suspender anticoagulante, né? É diferente de uma faco, que você eventualmente faz um cleagora, mas em especial num diabético, que é uma doença vasoproliferativa lá, que se você não suspender, você vai ter problema sério. Eventualmente, até grandes hemorragias embaixo do óleo, você até pode ter aumento de pressão intraocular, migração do óleo para a câmara anterior, né? Com aquele coágulozão que se forma lá. Então, tem que suspender, né? Não dá para operar um diabético proliferativa sem suspender. O problema, Leandro, é que muitos deles fazem diálise nessa fase avançada da doença e usam heparina, né? Como anticoagulante durante a hemodiálise. Mas eu acho que aí tem algumas horas e tudo, né? Tem que conversar com o pessoal lá, eles têm como fazer isso. Eles fazem diálise dia sim, dia não, eventualmente você consegue... A NEF orienta o uso de heparina de baixo peso molecular para você conseguir, na véspera da cirurgia, suspender e imediatamente depois da cirurgia você retorna. Mas tem que ter orientação do pessoal da nefro que está fazendo a diálise. Mas a gente consegue melhorar isso. Perfeito. Aqui, suspender a anticoagulação e tomar cuidado com heparina em pacientes que fazem hemodiálise, né? Técnica de dissecção, foi mostrado aqui, eles operando, o Tomás e a Júlia, uma técnica super bonita, bimanual, com chandelier. Qual instrumental de escolha para começar essa dissecção na cabeça do nervo, com essa proliferação, tracionando a retina nasal? Como vocês começam? Inicialmente, eu faço uma dissecção 360 da hialoide posterior, tentando isolar o polo posterior, tentando liberar toda a tração ultraposterior que você tem na hialoide. E depois, às vezes eu tento, começando pelo nervo óptico, às vezes não. Tudo depende dos planos, onde você tem algum plano de clivagem, onde você tem maior facilidade, ou se você já tinha uma lesão reumatoigênica, você tem que tentar evitar nesse primeiro momento e numa região ainda com adesão. Então, a variação da técnica depende muito da circunstância que você encontra intraocular naquele momento. Claro que muita gente adora começar tentando secar pelo nervo óptico, mas eu não vejo no dia a dia que eu consiga fazer tudo um padrão só. Eu vou adaptando a técnica às dificuldades que eu vou encontrando intraoperatório. E bimanual é muito bom, mas às vezes você consegue fazer uma dissecção com a mão só, você consegue fazer dissecção romba. Isso é muito variável, dependendo da quantidade de adesão e a força dessa adesão e a isquemia que está essa retina. Tem retina que é muito friável, é terrível. Você toca e ela abre quase instantaneamente. Outras que você vê que tem uma resistência física maior e você consegue trabalhar muito mais fácil, com menos risco. Perfeito. Leandro? Então, só tentando contribuir, né, complementando o que o Jorge falou, eu acho que o diabetes, a retinopatia diabética proliferativa, a cirurgia é muito variável, depende de diversos fatores, depende sobretudo se as trações elas são isoladas, localizadas ou são em tampo de mesa, em tabletop, né? Então, muitas vezes, quando são trações mais isoladas, você consegue ir segmentando. Então, a segmentação é uma técnica que a gente usa, e aí com as ponteiras modernas, altos cortes, e a abertura bem próximo da ponta do instrumental, a gente consegue muitas vezes segmentar essas membranas e resolver só com uma mão.
Agora, não raro, você tem membranas fibrovasculares bastante extensas, aderidas à retina, que é aquele padrão, aquela tração tangencial, né? E isso tem que ser dissecado. Então, em vez de você fazer só uma segmentação, você tem que fazer uma delaminação dessas membranas. E com delaminação, é muito difícil você delaminar sem uma técnica bimanual, porque você não consegue puxar. Às vezes a gente até vê vídeos de pessoas falando, poxa, isso daqui é 1 em 20, que você consegue pegar aquela membrana, puxar e não sai rasgando a retina numa retinopatia diabética. Porque geralmente essas membranas são muito aderidas e você tem que ir cortando. Então, a minha técnica bimanual de preferência é com pinça numa mão e tesoura na outra. Eu tenho uma tesoura que é o Vale da Dork, que eu gosto muito porque ela tem uma ponta romba que eu consigo delaminar e eventualmente corto as membranas, né? Então muitas vezes a gente divulsiona com a tesoura, segurando com a pinça, de uma maneira mais delicada possível, a pinça para apresentar o tecido sem levantar a retina, porque isso é muito fácil você com a pinça levantar a retina e ir descolando ainda mais e tentar minimizar ao máximo as rupturas, mas eventualmente acontecem porque são casos mais difíceis. Então eu acho que é isso, Sérgio. Perfeito. Eu concordo totalmente com vocês dois. Depende de cada caso e tem várias formas de a gente fazer essa dissecção. Escolha de tamponante vítreo. Aqui foi usado o óleo de silicone. Eu acho que o óleo de silicone é muito usado, talvez sem necessidade. Eu acho que nesse caso de uma ruptura, você dissecou toda, poderia ser usado o gás aqui tranquilamente. O que vocês acham sobre tamponante? Eu tento diminuir bastante atualmente o uso de óleo de silicone. Ele é tóxico, o paciente é super isquêmico e você não tem que reoperar esse paciente para tirar esse óleo. Tento, se eu não fizer nenhuma ruptura, às vezes eu deixo até com ar. E o fato de ter 1, 2, 3 rupturas não impede que você use gás. Tudo depende se você conseguir dissecar bem as trações. Se você tem certeza que você limpou completamente a área ao redor da ruptura, você está livre, você não vai ter tração no pós-operatório, você pode fazer o laser e deixar SF6 eficiente, baixa você está uma semana ali bem tamponadinho, você consegue. Ou deixar o C3F8, você vai ter um tamponamento maior, mais longo. Mas o uso de óleo de silicone eu restringo para pacientes olho único ou que eu fiz múltiplos buracos em diferentes quadrantes, ou seja, não está tudo localizado em um lugar só para eu posicionar bem o paciente. E basicamente isso. Casos que ficaram muito ruins. Mas no dia a dia eu diminui muito. Antigamente eu usava muito óleo de silicone e tive situações de baixa de visão, que eu acho que foi toxicidade do óleo, eu tenho diminuído bastante. Perfeito, perfeito. Leandro? Eu também, eu tenho certeza de casos meus que tiveram toxicidade por óleo de silicone com baixa de visão bastante consideráveis. Eu acho que a preferência é deixar com gás, né, se teve a rotura. A cirurgia da retinopatia diabética proliferativa é um descolamento do vítreo posterior, só que é um descolamento do vítreo posterior extremamente trabalhoso, porque tem todas as trações, tem a aloidosquise, então isso tem que ser pesquisado, curar com triancinolona, descolar a hialoide toda, fazer o shaving dessa hialoide, colocou a retina no lugar bem, fez o laser. Esse paciente estava com PL de visão pré-operatório, então não adianta falar que era olho único, por isso que deixou óleo, né? Porque com PL de visão no pré-operatório não estava usufruindo da visão. Se não tem uma hemorragia extensa, se a ruptura foi única, conseguiu dissecar as membranas, realmente não tem muito porquê deixar com óleo de silicone, a não ser que o paciente vá viajar, voar, né? Então, a preferência é gás. Dá menos toxicidade, não precisa recolocar o paciente na mesa para tirar o óleo. A gente vê no Sistema Único de Saúde pacientes depois de muitos anos com óleo todo emulsificado e pressões altas, é difícil de seguir, às vezes o paciente não é regular nas visitas. Então, se você tem um sucesso com o gás, realmente você chegou ao fim da linha e entregou, enfim, resolveu a retina do paciente. Enquanto está com óleo de silicone, tem uma ponta solta lá que ainda tem que resolver, né? Exatamente, concordo totalmente com vocês. Silicone é exceção, não é a regra, é exceção. Você coloca, para mim, você coloca excepcionalmente em condições muito específicas. Tá? Eu acho que
a quantidade de óleo de silicone que a gente usa é diretamente proporcional ao tempo que você está fazendo vitrectomia. Quanto mais você vai ficando mais velho, você usa menos óleo. Quanto mais jovem você é, você mais usa óleo. Então, é diretamente proporcional à sua idade. Exatamente isso. O Jorge está falando que colocar óleo às vezes é sinal de insegurança, tá? Então, é assim, não é? Porque ele tem muito efeito colateral, né? Tem toxicidade, glaucoma secundário, é um problema. É um problema. A gente, no ambulatório, a gente vê vários casos com silicone há bastante tempo. A gente tem dificuldade para colocar até o paciente para tirar o óleo, vai usar a sala de outro que poderia operar, né? Então, é um problema. Então, indicações são muito específicas. Perfeito. Cuidados com a pressão de perfusão intraoperatória, se você aumentar a pressão de perfusão no paciente que já é isquêmico, você pode fazer isquemia macular, isquemia de nervo. Então, vocês operam com pressão de 25 milímetros, mais ou menos, de 20 a 25, certo? Alguma... Em torno de 20, viu? Agora, se eu tenho uma hemorragia grave e que não estou conseguindo, já fiz todas as manobras outras e não consegui parar, eu chego a subir a pressão para 45, 50 por 1 minuto para tentar parar o sangramento e depois volta a 20. E a coisa boa de você trabalhar com 20 é porque você identifica todos os sangramentos. Na hora que sangra, você vai ver e você vai coagular ou usar uma fotocoagulação a laser para parar esse sangramento, porque no pós-operatório, todos esses vasinhos que você largou vai sangrar e vai ter um sangramento pós-operatório. E quando você está com 20, você identifica fácil. Perfeito, Jorge. Leandro? Não, isso mesmo. Pressão de perfusão baixa, 20 a 25 tá ótimo. Tem o endocautério, né? Porque se você tiver alguma pequena hemorragia, você vai lá e cauteriza. Se você não cauterizar esse sangramento, às vezes forma um sangue com fibrina que cola em toda a retina. Você faz o peeling das membranas, tem que fazer o peeling de novo daquela fibrina com sangue que ficou na frente da retina, e isso atrapalha. E deixar para aumentar a pressão como um último recurso, porque esses óleos são isquêmicos, né? Às vezes a gente tem que aumentar a pressão em determinado momento, resolve aquilo lá e segue o jogo, mas idealmente evitar por conta da isquemia. Perfeito. Concordamos em todos os pontos. Tem outro ponto aqui que o Tomás Minelli fez a pergunta aqui no chat. Qual gauge que vocês costumam operar? 23, 27? Qual que é a espessura melhor para fazer a cirurgia? Eu acho que por razões de fluídica, para mim, pelo menos, 23 já está muito bem. Não sei se 25, se vocês usam. Eu quero 90% 23 por fluídica, pelo material, certo? As tesouras acho que funcionam melhor. É isso que eu ia falar. Melhor, certo? Eu prefiro 23. Eu acho que dá para fazer em qualquer gauge, mas a maioria dos casos mesmo eu faço 23, e no diabetes a tesoura faz a diferença. Se você precisar de tesoura, a tesoura 25 ou 27 tem muito pouca ação, né? A 23 é melhor. Exatamente. Então, concordamos em todos os pontos aqui. Júlia, você tem a foto do pós-operatório para mostrar aqui? Tenho, professor. Obrigada pelos comentários. Acho que foi uma discussão bem rica, para todos nós aprendermos. E eu vou trazer para vocês o Daytona pós. Esse é o Daytona com 30 dias de pós-operatório. E a acuidade visual do paciente final foi conta dedos 3 metros. Foi excelente. Olha o nervoide como é que está. Vou voltar. Então, isso que eu queria comentar um pouquinho de indicação cirúrgica, né? Quando a gente fala PL é muito vago, muito extenso, né? A gente tem casos de percepção luminosa fraca, má percepção luminosa, né? E tem casos que é quase um movimento de mãos, né? Que é percepção luminosa forte, ele projeta bem, enfim, e isso daí nos ajuda no pré-operatório, porque às vezes é difícil a gente lá no ambulatório indicar ou não uma cirurgia. E muitas vezes a gente, nesses casos dramáticos, que o paciente está com DR tracional crônico envolvendo a mácula, se a gente for ver no livro, DR tracional crônico envolvendo mácula, a indicação cirúrgica é até duvidosa, porque eventualmente ele já perdeu o potencial que ele poderia ter, mas a gente às vezes acaba tentando ver qual que é o melhor olho do paciente e tentar ter uma noção visual para ver se ele vai responder ou não.
esses olhos diabéticos tipo 2, eles respondem geralmente pior do que os diabéticos tipo 1, por conta de ter, muitas vezes, muito mais isquemia. Então, ele é coronariopata, ele é vasculopata, ele deve ter uma perfusão retiniana alterada. Então, muitas vezes, faz a cirurgia, você deixa lá lindo e o paciente não tem visão. Então, felizmente, esse caso melhorou e ele passou de uma cegueira total para uma visão de deambulação. E a gente que faz retina, isso aí é um sucesso enorme. Esse paciente ele tem um grau de independência agora porque foi feita uma cirurgia muito bem feita, uma cirurgia difícil nele. Mas é difícil, eu só queria comentar isso, que às vezes a gente tem dificuldade, se vale de algumas coisas no pré-operatório para falar, não, esse daqui dá para fazer, esse não dá. Não é só a parte técnica, se é colável a retina. Às vezes a gente tem que usar muito bom senso para ver se a gente acaba tentando dar uma chance para aquele olho, para aquele paciente, né? Mas às vezes a gente vê que é tudo isquêmico e que não vai melhorar nada, então não indica também. Era só isso que eu queria comentar aquela hora. Obrigado. Perfeito, comentário excelente, é isso aí, de indicação cirúrgica, né? Se caso, você vê, casos tem muita hemorragia, né, Leandro? Ele tinha uma hemorragia pré-retiniana e tinha uma hemorragia vítrea. Então, fica PL, você imagina se ele tem uma lesão de nervo óptico para mostrar um PL? Não, ele pode ter só hemorragia e ficar com pele de visão e melhorar para contar dedos no pós-operatório, como você falou, tem um ganho funcional E o razoável, outro olho dele não tem tanta hemorragia, sendo PL também eu já fico bem inseguro, provavelmente deve ter uma isquemia de nervo, alguma coisa, porque eventualmente um vulto lá você esperaria, né? Mas o sangue eu acho que explica bastante, tá certo. E a Carolina Martinez está perguntando exatamente no olho esquerdo, a gente tem que avaliar a hemorragia, se for um caso parecido com esse do direito, com essas hemorragias tamponando, tudo bem. Mas caso não seja, olha, né, ele tem essa parte escura, Leandro, parece que ele tem uma hemorragia pré-retiniana mesmo, sabe? Embaixo da hialoide. Eu acho que a hialoide ainda está aderida aí no polo posterior. Eu vi esse paciente na lâmpada de fenda, por isso que eu estou falando para vocês. Ele tem uma hemorragia subhialoideia em todo o polo posterior. Então, isso pode simular uma visão pior do que ele realmente possa ter, né? Então, eu acho que ele pode, eventualmente, tem que ser revisto, eventualmente, se for isso, ele pode ser operado. Parece que ele tem um nervo corado, não um nervo pálido, né? Então, parece que ele vai ter um prognóstico visual se operado, tá? Por que foi decidido começar pelo direito? Provavelmente porque a hemorragia era maior e com uma visão era igual, a gente imagina que o prognóstico seja melhor, tá, Carolina? É isso. Então é isso. Alguma outra coisa, Júlia? Não, era isso. Muito obrigada pela atenção, pelos comentários e boa noite a todos. A gente que agradece você, Júlia. Agradeço também ao Leandro aqui e ao Jorge pelos comentários aqui do caso cirúrgico. Agradecemos ao Thiago Costa que apresentou o artigo, ao Fábio Gomes que apresentou a imagem, e o caso clínico foi apresentado pelo Leonardo Arriello, e os comentários aí também, então, da Cleide Machado, né? E os comentários nas outras partes do Jorge Rocha também, tá? Então, um abraço para todos vocês, obrigado pela participação, obrigado pelos comentários aqui de todos, olha, Amanda Venturini, Roberta Bonanomi, a Júlia Bastian também comentando, né, Júlia? A Carolina Martinez e o Thiago Alcântara dando um abraço para todos aqui. E daí na próxima semana não vai ter porque é feriado. A gente vai descansar, daqui 2 semanas a gente se vê de novo, tá? Então, um abraço para todos, ótima sexta-feira e ótimo final de semana para todo mundo, tá? Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau. Boa noite, obrigada a todos. Boa noite.